queremos falar um pouco para que possamos refletir nesse momento tão delicado, tão difícil que a humanidade vem atravessando. Essa pandemia, o coronavírus, veio trazer algumas mudanças em nossas vidas. Entre essas mudanças, podemos assim dizer que a convivência em família. Sabemos todos nós que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, não nos criou para vivermos isoladamente. Deus nos criou para que possamos conviver com as pessoas. E conviver com as pessoas, às vezes, para uns, não é uma tarefa fácil. Para outros, é um enorme sacrifício. Então vejamos, amigos internautas, que qual a lição que podemos tirar desse momento delicado que atravessa a nossa humanidade. Claro que devemos obedecer às orientações dos profissionais das áreas de saúde, as autoridades que têm conhecimento de causa na área da saúde pública e acatar essas orientações. E entre elas, ficarmos recuados dentro do nosso próprio lar. Então vejamos, caríssimos internautas e todos vocês que têm nos acompanhado. Existem vários tipos de família. Aquela família aonde divide duas pessoas, marido e esposa, aquelas famílias do qual dividem-se em marido, esposa e filhos, aquela família que representa uma única pessoa, que mora sozinho, que não tem um parente, que não tem um ente querido. Então vejamos que nós temos vários naipes, digamos assim, de família no nosso círculo social. Agora, imaginemos nós a convivência daquelas pessoas dentro da própria família, aonde filho não conversa com o pai, aonde o irmão não conversa com o outro irmão, aonde o pai não se dá bem com a companheira, com o cônjuge, e assim por diante. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, essa incompatibilidade de gênero que consolida dentro do círculo familiar. Não é uma tarefa fácil. Como nós falamos no início da nossa fala, todos nós fomos criados para vivermos em sociedade. E aí vem a reflexão, o ensinamento maior do nosso Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, é fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É o maior mandamento que nós temos do nosso Mestre Jesus. Entretanto, esse convívio familiar é uma oportunidade para todos nós, além da convivência com os nossos entes queridos, de uma forma mais estreita, de conhecer os nossos próprios familiares. É o momento dos pais terem a oportunidade de sentar com os filhos, sem olhar o relógio, e perguntar como que está indo na escola.
É o momento aonde o companheiro senta para ouvir os problemas do lar, do dia a dia, que às vezes aflige o coração da dona do lar, de uma esposa, de uma companheira. É o momento aonde o lar se faz não um colégio reformatório, e sim uma oficina de renúncias, aonde deve prevalecer o respeito e a benevolência para com todos. Deus, meus irmãos e estimados internautas, Deus não desampara ninguém. É nesse aspecto que nós vamos entendendo que somos fortes, que somos capazes de passar pelas tempestades, mesmo ainda baqueando, como se diz na gíria, mesmo ainda tendo esse processo de impacto social, mas com Jesus se vai ao longe. É o momento, é a oportunidade que nós temos de sentar com os nossos filhos e falar de Jesus, de abrir um livro, uma lição do católico, abrir a Bíblia, dos nossos irmãos evangélicos, abrir um Novo Testamento, dos nossos irmãos espíritas, abrir algum livro de Kardec, de Chico Xavier. Deus é único. Deus é amor. Deus é misericordioso com todos nós. Não vamos pensar, não vamos reclamar que está difícil. Imaginemos nós, queridos internautas, queridos irmãos que têm nos acompanhado, quantas pessoas estão padecendo um sofrimento maior do que o nosso. Nós somos convidados, mediante a lei municipal, a lei estadual, a lei federal, a permanecermos dentro de casa, a não sairmos do lar. E quantos irmãos não têm lar? Quantos irmãos não têm um teto? Quantos irmãos que vivem desamparados ou dependem da migalha da mesa do rico para se alimentar? É nesse aspecto, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos entendendo o sentido, o significado real da vida. Claro, voltamos a enfatizar, a dizer que nós temos que fazer a nossa parte. Para que possamos ilustrar um pouco a nossa fala, recorremos a um caso extremamente interessante, aonde um cidadão, ele era muito pobre, extremamente paupérrimo, e não tinha o que alimentasse, era muito pobre. E ele então tinha uma plantação de batatas em sua casa, e todos os dias ele comia batatas. Então imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs internautas, todos os dias nós, hipoteticamente falando, alimentarmos do mesmo cardápio. E esse senhor alimentava todos os dias de batatas. Chegou um momento que o seu próprio organismo, o seu próprio metabolismo começou a ter uma certa rejeição diante da alimentação. E com isso, então, esse nosso irmão pensou em cometer suicídio. Ele pensou, puxa, não aguento mais comer batatas. Eu vou colocar o fim na minha vida. Foi então que ele desceu a ladeira da sua choupana, que morava, com um revólver na cintura, e chegou debaixo da árvore e pensou alto, com a mão no revólver. É hoje que eu vou suicidar. É hoje que eu vou dar um fim na minha vida. É hoje que eu vou acabar com esse sofrimento, que eu não aguento mais essa vida, essa miséria. Quando ele falou que ele estava pensando alto, o senhor que estava do seu lado, ele não tinha percebido,
era um velhinho já, com a idade bem avançada, segurou nas suas mãos e disse: não, você não vai suicidar. Ele olhou para aquele velhinho e achou estranho. E o velhinho continuou dizendo: não, você não vai suicidar. Porque se você suicidar, disse o velhinho para o homem que comia batatas, se você suicidar, eu vou morrer de fome. O senhor, então, que comia batatas, perguntou: como assim? Se eu suicidar, você vai morrer de fome? E o velhinho, respondendo, lhe disse: sim, eu vou morrer de fome, porque eu como as cascas das batatas em que você joga fora. Então vejamos, meus irmãos internautas e minhas irmãs internautas, enquanto um comia somente batatas, o outro comia as cascas das batatas. Então vejamos o fluxo das nossas vidas, a complexidade de todos nós que estamos vivendo nesse momento tão delicado, nesse momento tão importante de cuidarmos de nós e cuidarmos dos nossos familiares. Eu convido a todos nesses irmãos nesse momento, todas nossas irmãs internautas, que possamos orar em favor do nosso planeta, em favor do nosso país e dos nossos familiares. Vamos deixar aqui então a mensagem de esperança, de fé e de renovação para todos. Ante os pesares da vida, observe, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor. E que Deus abençoe, que vocês possam ter um domingo de muita paz, de muita luz, uma semana abençoada com equilíbrio e que nós vamos vencer. Meu muito obrigado.